A norte-americana Apple já foi uma empresa realmente inovadora, e suas ideias muitas vezes até mudaram o mundo. Isso começou com o Mac, que foi o primeiro computador pessoal a ter uma interface gráfica comum. Em vez de apenas texto e linhas de código, um Mac já podia exibir uma verdadeira área de trabalho em 1983. Depois, nos anos 2000, a Apple mudou o mundo novamente, e dessa vez com o iPod. Em vez de carregar fitas ou CDs, você podia ter todas as suas músicas no bolso. Nunca havia existido algo assim no mercado antes, e apenas 5 anos depois, Steve Jobs finalmente lançou o iPhone, que, por sinal, foi recentemente atualizado com o iPhone 16. Mas enquanto o primeiro smartphone causou um grande impacto, cada vez mais pessoas estão percebendo que a Apple parece estar perdendo força. A empresa não lança realmente inovações revolucionárias e novos recursos que façam as pessoas quererem comprar há muito tempo. O iPhone 16 não só parece com o iPhone 15, como também tem pouquíssimas novas funções. Além de algumas novas cores, um novo botão e um processador mais rápido, o dispositivo praticamente não mudou. Mas mesmo se olharmos um ano para trás, notamos exatamente a mesma coisa. So this is Apple's brand new, latest and greatest iPhone 15. And nothing inside is new or anything that we haven't seen before in some other phone somewhere. O iPhone 15 também teve tão poucas novidades que a Apple precisou preencher a página de publicidade com funcionalidades que já existiam em todos os iPhones há anos. Assim, mencionaram entre outras coisas que o telefone pode se conectar à rede 5G. A maior novidade dessa versão foi que ele podia ser carregado com um cabo USB-C, algo que já era possível nos MacBooks da Apple há bastante tempo. Mesmo se a gente retroceder 2 anos e até pular o iPhone 14, percebemos que até o iPhone 13 não ofereceu praticamente nenhuma novidade. Aqui também tivemos apenas as atualizações habituais, como novas cores, um upgrade nas câmeras e uma tela um pouco melhor. Portanto, percebemos que mesmo visualmente o iPhone 16 mudou relativamente pouco em comparação ao iPhone 13. Apenas o design da câmera é realmente diferente. E caso você ache que o da esquerda é o iPhone 13, na verdade é o iPhone 12. Pois, como você pode ver aqui, esses dois aparelhos também são quase que completamente iguais. Que a Apple mal tem se transformado, os fãs mais leais da marca popular estão percebendo gradualmente. Houve inúmeros comentários sobre o evento da Apple, descrevendo como os novos produtos se tornaram entediantes e que a empresa praticamente não tem mais novas ideias. De fato, é notável que a Apple faz até menos alterações em seus outros produtos do que nos iPhones, como por exemplo o Apple Watch. Enquanto as primeiras 4 versões do Apple Watch receberam funções impressionantes como monitoramento de pulso ou acesso à internet móvel, desde a 6ª geração, a Apple quase não mudou nada. O display foi minimamente aumentado várias vezes, houve um processador um pouco mais rápido e, ocasionalmente, uma nova função de saúde, como o rastreamento de ciclo, que, segundo a Apple, é tão pouco confiável que os dados não devem ser levados muito a sério. Nas últimas 2 gerações do Apple Watch, a empresa quase não adicionou novas funções. Para esse ano, especulou-se que a Apple finalmente traria grandes mudanças e que o Watch seria radicalmente redesenhado pela primeira vez, ou que introduziria uma nova função de saúde importante, como a medição da pressão arterial. Mas com o Apple Watch 10, a Apple lançou recentemente um relógio que, na verdade, é relativamente inalterado. Até os AirPods começam a ter poucas mudanças significativas. Os novos AirPods Pro parecem exatamente como os modelos anteriores, que também se pareciam com os seus antecessores. E os AirPods Max, os fones de ouvido mais caros da Apple, foram tão minimamente renovados que receberam apenas uma nova porta de carregamento e novas cores. E isso 4 anos após seu lançamento. A Apple nem mesmo mudou o chip dos fones de ouvido. O que nos leva à pergunta: por que a Apple praticamente não evolui? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar mais de perto para a empresa Apple e principalmente para a gestão da companhia. Como já dissemos, a Apple foi uma vez extremamente inovadora.
E esse espírito de inovação foi moldado na época principalmente por uma pessoa, Steve Jobs. Embora Jobs fosse às vezes celebrado como um gênio ou visionário, ele era, acima de tudo, alguém que conseguia impor sua vontade de forma implacável e que reconhecia o que realmente era importante em uma grande empresa. Quando a Apple crescia nos anos 80 e 90, a empresa contratou muitos gerentes experientes que vinham de empresas como a Pepsi ou outras para a Apple, mesmo sem saber quase nada de tecnologia. Eles apenas sabiam como administrar uma empresa. No entanto, Jobs tinha uma grande paixão por um bom design e conseguia ver claramente o que as pessoas realmente queriam. Embora ele fosse quase tirânico nas relações interpessoais e ocasionalmente fizesse os funcionários chorarem, ele alcançou por meio de sua objetividade conquistas notáveis, como o Mac ou o iPhone. Curiosamente, Jobs foi quase expulso da empresa por muitos de seus gerentes, ou impedido de se dedicar a projetos como o primeiro Mac. E no final das contas, ele até deixou a Apple por um tempo, pois seu estilo era considerado extremamente não convencional por muitos. Jobs era realmente muito diferente. Ele frequentemente ia ao escritório descalço, às vezes não tomava banho por semanas e tinha quase uma obsessão patológica por realizar as coisas com perfeição. Apesar de, ou talvez exatamente por causa de suas peculiaridades incomuns, Jobs foi também quem salvou a Apple várias vezes com suas ideias, que, para a época, eram muito extraordinárias. Assim, a Apple também chegou ao seu slogan, Think Different. Denn die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die es tun. Agora chegamos ao ano de 2024 e há uma empresa para a qual o lema Think Different mal se aplica. Porque a Apple de hoje é uma companhia que não se concentra em novas inovações, mas sim tenta explorar ao máximo as últimas invenções de Steve Jobs, o que talvez seja uma estratégia um pouco arriscada. Em vez de lançar constantemente novos tipos de dispositivos e tentar mudar o mundo como antes, Tim Cook, o novo chefe da Apple, aposta em uma estratégia completamente diferente. Cook não é um conhecedor visionário de design ou obcecado por inovações de produtos geniais. Ele é, em primeiro lugar, um empresário que quer que sua empresa seja mais bem-sucedida. E, de fato, Tim Cook conseguiu isso, embora com uma estratégia diferente da de Steve Jobs. Tim Cook não tentou inventar coisas novas e revolucionárias. Em vez disso, ele buscou mais maneiras de gerar receitas para a Apple. Seu plano era desenvolver um verdadeiro ecossistema Apple, onde os clientes pudessem passar suas vidas digitais e gastar seu dinheiro. Em vez de inventar novas coisas, Tim Cook queria encontrar maneiras de tornar as pessoas ainda mais dependentes da Apple. Ele então desenvolveu o plano de oferecer diversos serviços pagos, como o Apple Music, Apple TV Plus e iCloud. A própria Apple chegou a anunciar, entre aspas, uma nova era de serviços. Esses serviços não eram de forma alguma inovadores. Já existia o Spotify como um serviço de assinatura de música, a Netflix como um serviço de streaming, e os serviços de nuvem não eram uma invenção da Apple. Mas isso não era importante para Tim Cook. O importante era que a Apple pudesse continuar crescendo. E isso aconteceu, pois a Apple ofereceu aos seus usuários um verdadeiro ecossistema com esses novos serviços, onde eles poderiam gastar ainda mais dinheiro. Com produtos acessórios como os AirPods ou o Apple Watch, esse ecossistema também foi expandido em nível físico. O serviço Apple Pay funciona não apenas no iPhone, mas também no Apple Watch. E os AirPods funcionam perfeitamente apenas com um iPhone, e não com um Android. Assim, as verdadeiras inovações não eram mais o dispositivo em si, mas sim o fato de que tudo funcionava perfeitamente em conjunto. Mas o que aconteceu com as verdadeiras grandes inovações? Quando podemos esperar novamente um momento iPhone? Ou a inovação sob Tim Cook realmente desapareceu completamente? Bom, Tim Cook é mais uma pessoa de números e não é obcecado por produtos inovadores. Mas, estritamente falando, a Apple também não está inativa nesse aspecto. A empresa gasta 30 bilhões de dólares por ano para inventar produtos completamente novos. No entanto,
a Apple enfrenta repetidamente problemas nesse processo. Tim Cook vem, por exemplo, seguindo desde 2014 o plano de que a Apple desenvolvesse um carro próprio. Esse carro deveria ser capaz de se conduzir completamente de A a B, ser elétrico e ter um design que o tornasse o, entre aspas, carro mais desejado do mundo. Para isso, a Apple gastou bilhões de dólares e até trouxe os melhores engenheiros e designers de automóveis do mundo para a equipe. No entanto, o carro, que tinha a aparência de uma minivan, tornou-se cada vez mais caro de desenvolver, e mesmo após 10 anos, ele não conseguia se conduzir nem de longe. Assim, o projeto foi encerrado. Tim Cook também aposta em outras invenções, e a Apple, sob sua liderança, está trabalhando em um óculos que um dia deve substituir o iPhone. Com o Apple Vision Pro, a Apple lançou uma espécie de primeiro protótipo desse óculos de realidade aumentada. Mas o Vision Pro não é apenas extremamente caro e muito pesado, com mais de meio quilo. Até agora, apenas 200 mil unidades foram vendidas, e até que a Apple publique um óculos leve e que pareça normal com display, segundo insiders, será necessário um avanço técnico. Portanto, a Apple desenvolveu um carro que nunca aparecerá, e está trabalhando em um óculos cuja tecnologia ainda precisa ser inventada. Mas existe algo completamente novo e revolucionário que a Apple poderia trazer em um futuro próximo? Na verdade, essa resposta poderia ser a inteligência artificial, pois mesmo que a Apple tenha entrado um pouco tarde na onda da IA, a Apple Intelligence parece ser a melhor integração de IA em um celular até agora. Graças ao ecossistema Apple, um iPhone possui muitos dados, como chats, fotos e contatos, que podem tornar uma IA muito mais útil e pessoal. Assim, a Apple demonstra como agora é fácil perguntar a seu celular sobre informações de seus próprios chats. A IA, portanto, sabe o que acontece na sua vida digital. E embora isso possa soar impressionante, ainda é incerto se esses recursos realmente funcionarão no final. Mas o que vocês acham? Será que a Apple Intelligence realmente é suficiente para se tornar a nova grande novidade da Apple? O que vocês acreditam que será o próximo novo produto da grande maçã? Fala pra gente nos comentários, não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.